Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu me chamo Thalita Toso, sou nutricionista, especialista em saúde intestinal e aqui no canal eu trago recomendações e orientações para você que busca melhorar a saúde do seu intestino. E o tema do vídeo de hoje é a dúvida de uma das seguidoras aqui do canal que fez a seguinte pergunta: Thalita, quais são as melhores frutas para quem tem desbiose? E aí eu resolvi gravar esse vídeo porque é um assunto que pode render aí algumas discussões. Então, o primeiro ponto que eu quero que vocês entendam é o seguinte: nem toda desbiose é igual. E se você está chegando aqui agora e nem sabe o que é desbiose, só para a gente dar um passinho para trás e você entender o que é, desbiose é um desequilíbrio da nossa microbiota intestinal. Então, ali no nosso intestino, nós temos vários micro-organismos que moram ali, bactérias, fungos, protozoários, parasitas. E quando há um desequilíbrio entre essa população, a gente pode começar a manifestar alguns sintomas. Quais são os principais sintomas? Excesso de produção de gases, distensão abdominal, vários alimentos que você come acabam te estufando, te fazendo mal. A pessoa pode ter constipação, pode ter diarreia ou pode ficar oscilando entre os dois. As fezes, elas não ficam com aquele formato de bananinha, inteirinhas, bonitinhas. Elas podem ficar mais soltas, mais pastosas ou mais duras e ressecadas. Então, esses são os principais sintomas. Agora, o que é importante que a gente entenda? Que nem toda desbiose é igual. Então, eu posso ter uma desbiose já no estômago, por exemplo, uma infecção por H. pylori é um tipo de desbiose que acontece no estômago. A gente pode ter uma desbiose no intestino delgado, que é o primeiro intestino, que vem logo abaixo ali do nosso estômago, que é conhecido como SIBO, como supercrescimento bacteriano no intestino delgado. Então, é um aumento da população de micro-organismos ali nesse intestino, onde eu não deveria ter tantas bactérias ali. Eu posso ter uma desbiose lá no intestino grosso, que é a porção final do intestino. E a gente tem também a desbiose onde há uma prevalência do aumento de fungos no intestino. Então, a depender do tipo de desbiose, a gente vai escolher as melhores frutas. Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. Então, vamos começar falando sobre o H. pylori, que é um tipo de desbiose que acontece ali no estômago e que pode evoluir para uma gastrite. Então, quando eu tenho uma gastrite, uma inflamação ali na mucosa do meu estômago, eu posso ficar mais sensível a alimentos ácidos. Então, observe como que você se sente ao consumir frutas ácidas, laranja, limão, kiwi, abacaxi. Tem pessoas que não vão tolerar essas frutas. Então, nesse caso, é melhor você optar por frutas menos ácidas e até frutas cozidas, porque isso vai ajudar no seu processo de digestão. Então, uma maçã cozida, né, com um pouquinho de canela e cravo é bem interessante. Uma pera cozida também. Um mamão, que é uma fruta que acalma e que melhora esse processo de digestão, certo? Então, essas frutas vão ser mais interessantes. É lógico que existem inúmeras frutas, então, o ideal aqui é que quando eu tenho uma gastrite, que eu observe se as frutas ácidas pioram os meus sintomas, e aí naquele momento, enquanto eu estou em tratamento, eu evito essas frutas e depois que eu vou melhorando e reestabelecendo a saúde do meu estômago, eu volto então a reintroduzir, certo? Agora falando sobre o supercrescimento bacteriano, que é o SIBO, né, que é quando há aquele aumento da população de micro-organismos ali no intestino delgado. Quando eu tenho essas bactérias aumentadas ali, qual é o principal sintoma que a pessoa acaba tendo? Um excesso da produção de gases e de distensão abdominal. Ela come e logo a barriga estufa. Muitas vezes a pessoa até já acorda estufada, tá? E aí existem alguns alimentos, que são os alimentos ricos em carboidratos mais fermentativos, algumas frutas, né, que são os famosos FODMAPs, que podem manifestar mais sintomas quando você tem esse tipo de desbiose. Então, quais são as frutas que são altas em FODMAP? Tá? Então, primeira coisa que eu quero até colocar aqui é que FODMAP ele não é um vilão do intestino. Então, às vezes a gente ouve esse nome e fala, nossa, então eu tenho desbiose, todo mundo tem que retirar os FODMAPs da dieta. E não necessariamente. Se você tem SIBO ou se você percebe que você tem um excesso de fermentação e quando você consome esses alimentos você nota piora, então você precisa fazer uma retirada estratégica dessas frutas por um tempo, enquanto você trata o seu intestino, com antimicrobianos ou com antibiótico, com estratégias ali para reparo de barreira intestinal, para melhora da digestão, buscar identificar o que está te causando, né? O que levou você a desencadear esse problema ali no seu intestino, para que de fato você tenha uma melhora. Não é só tirar o alimento que vai fazer você melhorar. Então, quais são as frutas que são altas em FODMAPs, tá? Então, até fiz uma colinha aqui para lembrar de todas elas para passar para vocês.
Maçã e pera, tá? Então elas têm um alto poder de fermentação, então geralmente são frutas que se você consumir num quadro de SIBO ou de uma disbiose mais fermentativa, você pode piorar os seus sintomas. Melancia, manga, damasco, cereja. Além de pêssego, ameixa, a banana quando ela está muito madura, e suco de uva e suco de laranja, porque tem um alto teor de frutose, então isso tudo pode piorar os seus sintomas. Mas quais são então as melhores frutas nesse caso? Quais são mais seguras e que geralmente não vão acarretar em piora dos seus sintomas? Abacaxi, mamão, melão, laranja, mexerica, a banana mais verdinha, ou quando ela tá com a casquinha ali amarelinha, sem estar com muitos pontos pretos, tá? Então ela tá ali naquele ponto exato, ela não vai ter tantos FODMAPs, ela é mais segura. Morango, mirtilo, maracujá, o kiwi, o coco seco, né, as tirinhas de coco, o coco ralado seco, carambola, goiaba, lixia, a uva, só que não em grandes quantidades, tá? Então, geralmente ali uva é 5, 6 gominhos para você não ter um alto teor de frutose, um alto teor de FODMAP. A pitaia, o limão, o suco de limão, né? E o abacate. Só que o abacate também não em quantidades excessivas. Então, geralmente ali 2 a 3 colheres de sopa de abacate são mais bem toleradas. Se a gente come uma quantidade maior, ele pode ter, então, um alto teor de FODMAP e aí pode gerar esses sintomas. E aí nós temos também uma questão que acontece muito comum até, que é a intolerância à histamina na presença de um supercrescimento bacteriano ou até de um supercrescimento fúngico. Então eu posso ter esse quadro secundário a uma disbiose que está acontecendo ali no meu intestino, como eu posso já ter uma questão genética onde o meu corpo não sintetiza a enzima que degrada a histamina, e aí tem algumas frutas que vão agravar essa histamina e piorar os sintomas. Quais são os principais sintomas, né, de quem tem intolerância à histamina? Você come os alimentos que vão aumentar essa histamina e você logo depois da alimentação, vamos colocar ali numa janela ali de 1 hora até 3 horas depois, você pode ter dor de cabeça, tontura, rinite, aquela coriza. Algumas pessoas têm taquicardia, tem aquela sensação de congestão nasal, né? O nariz ali sempre escorrendo, pingando. Algumas pessoas podem ter falta de ar e você pode também ter sintomas gastrointestinais, como arrotos, gases, ter diarreia, ter dor abdominal, ter constipação, ter náusea. Às vezes pode ter algum prurido na pele, né? Alguma coceira, um eczema, você começar a transpirar mais. Então, tudo isso é sintoma, pode ser, né, um sintoma de uma intolerância à histamina. E aí nós temos também algumas frutas que têm mais histamina, que são mais problemáticas. Quais são? Então anota aí. Abacaxi, abacate, banana e mamão, a gente precisa cuidar. O kiwi, o morango, as frutas cítricas em geral, então laranja, limão, e o tomate, que ele é uma fruta, né, também. Então, o tomate ele também pode aumentar essa histamina e gerar esses sintomas. Então, opa, eu tenho esses sintomas que a Thalita falou, e ao comer esses alimentos eu noto que eu pioro, então vale a pena você, né, procurar um profissional de saúde e investigar para ver se não é o caso de você estar, né, intolerante ou ter aí um quadro que precisa manejar para você melhorar. E quais seriam as frutas mais seguras nesse caso, né? Então, a maçã, a manga, o mirtilo, o melão, a pitaia, o coco, a goiaba, a lixia, o pêssego e a uva. Então vejam que aqui eu tenho alimentos, né, que até são ricos em FODMAP, mas que são baixos em histamina. Então maçã, manga, né, são alimentos altos em FODMAP, mas baixos em histamina. Então, às vezes acontece do paciente estar com as duas alterações ao mesmo tempo, né? Ela estar fermentando demais por um quadro de supercrescimento bacteriano e ainda estar intolerante à histamina. Então, realmente é uma dieta que precisa de um apoio do nutricionista junto contigo, porque acaba sendo uma dieta muito mais restrita, então a gente tem que pensar muito bem em quais são os alimentos dessa lista, né, que não vão interferir na histamina e que não vão interferir ali na questão da fermentação, para a gente conseguir manejar. E toda restrição que a gente faz para um tratamento de modulação intestinal, ela deve ser sempre temporária, né? Nunca para sempre. Então, sempre todos os protocolos de tratamento do intestino, eles consistem em retirar o alimento por determinado momento, enquanto a gente está ali tratando, investigando as causas, o que mais tem ali associado. Mas, né, tem uma segunda etapa que é super importante, que é a fase da reintrodução. Então, a reintrodução ela é tão importante quanto a fase 1 do tratamento, porque na reintrodução a gente vai começar a identificar quais desses alimentos de fato você tolera ou não.
Quando a gente fala lá em FODMAPs, principalmente, nem todas as pessoas vão reagir a todos esses FODMAPs, né? Às vezes a pessoa tem uma reação maior com a maçã, com a pera, mas tolera, por exemplo, comer a banana, comer um damasco, enfim. Então a gente precisa fazer os testes para ver quais são as sensibilidades individuais que aquela pessoa tem depois dela ter tratado, né, aquele problema. Geralmente as pessoas voltam a tolerar. Agora, começou a reintroduzir todos os alimentos e você voltou a ter todos os sintomas com todos eles, é sinal de que o tratamento ainda não foi efetivo e que precisa, né, rever todo o tratamento, ver o que está faltando, qual foi a peça ali que ainda está desencaixada para organizar. E aí nós temos então a disbiose, que é causada por um supercrescimento de fungos. Então, quais são os principais sintomas? Então, eu posso ter todos os sintomas gastrointestinais também, gases, inchaço, distensão, problemas de digestão, mas eu vou ter características que vão me direcionar mais para uma disbiose ali de prevalência fúngica, que é o quê? Aquela pessoa que tem candidíase de repetição, infecções urinárias de repetição, que tem micose de pele, micose de unha. Então, quando eu tenho um quadro de supercrescimento fúngico, que é uma disbiose de prevalência fúngica, eu preciso cuidar principalmente com as frutas que têm um alto teor de açúcar, né? E tem frutas também que os fungos gostam mais de fermentar, eles têm uma preferência por esse tipo de açúcar presente em determinadas frutas. Então, quais são as frutas que a gente deve evitar nesse caso? Uva, maçã e frutas cítricas, tá? Então, as frutas cítricas, de modo geral, laranja, tangerina e até o limão, eu gosto de reduzir na dieta de prevalência fúngica. O limão menos, né? Mais a laranja, a tangerina. Mas são frutas que a gente tem que cuidar, porque são frutas que os fungos gostam mais de fermentar. Então, suco de uva, nem pensar. Suco de laranja, nem pensar no quadro de disbiose fúngica. E aí, quais são as frutas que têm um menor impacto, né? Então, vamos começar pelas frutas que têm um baixo teor de carboidrato, como o coco, o abacate, o morango. As frutas, né, vermelhas, então mirtilo, framboesa, amora, a acerola, a pitaia, a goiaba, então são frutas bem interessantes. As frutas vermelhas, de modo geral, elas são muito benéficas para a nossa saúde intestinal, porque elas têm compostos que vão atuar ali modulando mesmo essa microbiota, estimulando o crescimento de bactérias que são benéficas ali no intestino por conta do conteúdo de polifenóis que essas frutas têm, né, desse colorido dessas frutas. Então é bem interessante a gente incluir. E temos também o maracujá e o kiwi, né? Então, que também são frutas de baixa concentração de frutose. Mas, Thalita, eu posso comer banana? Pode, entende? Tudo depende da quantidade. Não é a banana que vai estar causando ali o supercrescimento de fungo. Só que eu não colocaria, por exemplo, 2 bananas no seu café da manhã, aí mais à tarde, enfim. Então, eu optaria, né, principalmente numa fase inicial do tratamento, em colocar essas frutas com menor concentração de açúcar e daí você investir nas verduras, nos legumes, nos vegetais, nos outros alimentos, né? Enfim, fazendo uma combinação ali para uma dieta mais saudável. E para finalizar esse vídeo, eu quero deixar aqui algumas recomendações gerais. Primeiro ponto, sempre levar em consideração a sua individualidade. Considerar que aqui a gente está fazendo um vídeo geral, né? E tem pessoas aqui de todos os tipos, e cada um vai ter a sua individualidade. Então, o que eu falei aqui não é uma regra para você. O que é importante? Você se auto-observar e avaliar como que aquele alimento impacta nos seus sintomas. Então, quando a gente está no processo de tratamento, ou quando a gente está nesse processo de tentar entender quais alimentos estão afetando ou agravando os nossos sintomas, é muito importante a gente fazer essa autoobservação. Ao consumir o alimento, a gente observar como que a gente vai ficar ali durante o dia, né? Se ficar tudo bem, ok, então não necessariamente a gente precisa excluir todos esses alimentos, certo? Outra coisa que é importante, a gente priorizar frutas da época e sempre que possível, os orgânicos. Porque às vezes a pessoa ela passa mal com um determinado alimento, mas às vezes até o agrotóxico está ali. Então, é lógico que a gente entende que nem todo mundo vai ter acesso, mas sempre que possível você ir à feira, você buscar um produtor local, ou ter a oportunidade de comprar ali um alimento mais orgânico, é sempre mais interessante. Ou quem sabe até plantar algo na sua casa também, isso é muito legal. E outra orientação também que você pode adotar, caso você perceba que a sua digestão está realmente bem comprometida, que você não está conseguindo digerir bem os alimentos, é você priorizar nesse momento, principalmente nos primeiros 30 dias, frutas cozidas, tá? Então, dentre essas frutas que a gente colocou aqui, quais delas você pode aquecer, né, para que facilite o processo de digestão? Então, quando eu cozinho o alimento, eu abrando aquela fibra e eu vou facilitar o meu processo de digestão também, tá? Então, maçã, pera pode ser cozida. O mirtilo você pode colocar ali junto também com a maçã ou com a pera. Você pode aquecer uma banana no micro-ondas ou até fazer grelhadinha, tá?
Então veja dessas frutas aqui quais delas você consegue, né, fazer esse processo de cocção, então podem ser frutas aí para você usar num primeiro momento. E o melhor momento de você incluir as frutas na sua alimentação é no café da manhã e no lanche da tarde, tá? Então são bons horários para você incluir de 1 a 2 porções de frutas, para você garantir esse aporte de vitaminas, minerais, fibras, compostos bioativos, polifenóis que vão então nutrir o seu intestino, a sua microbiota e favorecer aí a sua saúde intestinal. Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer essa dúvida para vocês. Se ficou mais alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários, que sempre que possível eu estou respondendo vocês. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, deixe o seu comentário também aqui do que você achou desse vídeo, se esse conteúdo te ajudou ou não. E se você acha que esse conteúdo pode ajudar outras pessoas que estão enfrentando aí quadros de desbiose, de problemas gastrointestinais, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas tenham acesso também a essa informação. Tá bom, pessoal? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!